Quinta-feira passada, comecei a pensar no que diria nesse encontro de som, de palavra e imagem. A imagem da Ivy, a minha palavra e o som do muck. Quando eu escrevi muck, não sabia qual era o som dessa palavra. Se era mock, muck, muck, muck. Se era inglês, francês, se eu lia o nome dele aportuguesado, já que estamos no Brasil, perguntei para ele e ele disse que tinha gostado da versão aportuguesada. Muck. Quando eu comecei a pensar no que diria nesse encontro, que não existiria se não fosse a curadoria, o cuidado, o convite da Jane e da Flora. Obrigada, Jane e Flora, obrigada, Céu, obrigada, Associação Cecília. É claro que pensei na Marília Garcia. Vocês estão ouvindo esse eco? Pensei que a Marília sempre escreve coisas novas ou atualiza seus textos para cada fala. E isso faz de cada fala dela uma performance. Além dessa narrativa em verso, em primeira pessoa, mas não bem confessional, alguma coisa entre o diário e o ensaio, tendendo mais para o ensaio. Depois de conviver com a Marília e com o que ela faz, parece tão besta ler poemas de um livro, mesmo que eu tenha acabado de lançar um livro, depois que a gente lança um livro, aqueles poemas ficam como presos dentro do livro e da forma fixa como ficaram impressos no livro. E pensar alguma coisa para essa noite parece mais legal do que recitar alguma coisa de outra noite qualquer. Eu tinha pensado algumas coisas sobre essa noite que eu queria dizer, mas antes vou dizer outras coisas que pensei agora, enquanto eu escrevo esse texto. Uma vez participei de uma noite talvez parecida, era o Zá Poeta. Minha filha tinha acabado de nascer, ela tinha uns 2 meses. E foi talvez minha primeira saída à noite, senti saudade, vertigem, calor. Tive que ordenhar o peito no banheiro antes de subir no palco. Tá mais para diário do que para ensaio, né? No Zá Poeta, meu parceiro era o Zé Barrichello. E a gente se encontrou antes para ensaiar o que faria. Lembro que naquela época eu cantava muito para minha filha. De repente comecei a cantarolar algumas canções inventadas. Era uma coisa totalmente nova para mim e não entendi muito bem como aquilo estava acontecendo. Um pouco como a maternidade, era um mistério. Porque sempre gostei muito de ouvir e tocar e cantar música, mas nunca tinha entendido esse salto para a composição. Aquilo me parecia mágica. Outro dia uma amiga me disse que tradução parece mágica. Li alguém dizer que era um milagre humano. O livro estava numa língua e depois aparece em outra. E achei bonito pensar nisso, apesar de que eu traduzo, então para mim traduzir não parece nada com mágica ou milagre, porque a mágica e o milagre trazem uma ideia de leveza e traduzir é pesado, é esforço. Como a própria Marília diz, não tem atalho. Mas como eu dizia, eu achava que compor uma música era mágica
como alguma coisa sai de dentro com letra, melodia, harmonia. É claro que também estava romantizando a composição como romantizaram a tradução. Mas ali, imbricada na maternidade, entendi alguma coisa. Entendi que a composição pode nascer de um estado de intensidade, assim como um puerpério. Pode nascer de uma necessidade de comunicação, como qualquer poema, mas uma comunicação cantada que quer alegrar um bebê que chora, talvez, dividir alguma ideia, ou talvez apaixonar alguém, abraçar alguém na desilusão. A gente diz que as coisas que a gente faz vêm de dentro, ou que não vêm de dentro. Mas será que na verdade elas não estão sempre voltadas para fora, querendo levar alguma coisa até alguém? A primeira música que fiz para minha filha repetia os versos. Caiu, eu pego pra você. Caiu, eu pego pra você. Como uma marchinha de carnaval. As coisas caem, não se preocupe. Caiu, eu pego pra você. Você alcança, vai longe, filha, senão eu pego pra você. As coisas caem, não se preocupe. Caiu, eu pego pra você. Você alcança, vai longe, filha, senão eu pego pra você. Um amigo chamou de a canção do Fort Vida, que é aquela teoria do Freud de que a criança joga no chão as coisas pra gente pegar de novo e de novo, e ela confirmar que as ações têm reações. Mas aí, para usar poeta, com o Zé Barrichello, eu falei desse impulso novo de compor e a gente musicou um poema do meu primeiro livro, bem ritmado, que sempre me pareceu uma canção. Quando pisa no barro, borra. Quando fica com sono, sonha. Quando vem amanhã, faz manhã. Quando chora, seu olho molha. Quando sobe no monte, monta. Quando salta do morro, morre. E o meu sonho de compositora mágica, ilusionista, se realizou por um momento. Parecia que essa produção decolaria, mas ali mesmo ela estancou. Anos passaram, tive outra filha, canto pra ela, nunca mais compus nada. Mas eu disse que tinha pensado algumas coisas sobre essa noite. Pensei que música é poesia e poesia é música. Então esse encontro talvez seja um jogo de espelhos. Pensei naquela música do Caetano que fala sobre João Cabral e João Donato. Minha música vem da música da poesia de um poeta, João, que não gosta de música. Minha poesia vem da poesia da música de um João músico que não gosta de poesia. A ideia de que um poeta, mesmo que seja ver sua música ou o que a gente entende como formas de música na poesia, métrica, rima, traz uma música só sua nos versos, e que essa música dos versos de um poeta que não gosta de música
pode ter inspirado a música de um dos maiores compositores que a gente tem. E a ideia de que um músico, mesmo que seja avesso à poesia ou ao que a gente entende como formas de poesia na música, metáfora, alegoria, como esse músico traz uma poesia só sua na música, que pode ter inspirado a poesia de um dos maiores compositores que a gente tem. Compositor, aliás, é esse ofício que muitas vezes junta música e poesia. O compositor é como signo do Saussure, significante e significado, imagem sonora e conceito. Uma vez li uma pesquisa que dizia que o som na poesia influencia bem mais nossa apreciação do que o sentido. Será que alguém aqui concordaria com isso? Será que isso aqui tem alguma preocupação com o som a ponto de ser apreciado? Tá mais para ensaio do que para diário, né? Essa música do Caetano, Outro Retrato, tá no disco Estrangeiro, de 89. Mais recentemente ele lançou outra música meio parecida, no álbum Meu Coco, Gilgal, que também presta uma homenagem às suas origens e fala de onde vem a música que ele faz, desde Pixinguinha, Jorge Ben, passando por Djavan, Wilson Batista, Jorge Veiga, Carlos Lira e o imenso Milton Nascimento. E nessa música ele diz: ele me ensinou o sentido do som e eu quis ensinar o sem som do sentido. O som tem um sentido, a onda vai de um lugar para o outro. Todo som diz alguma coisa. O som diz que a xícara quebrou, ou que o bebê está com fome. Tem algum som sem sentido? O sentido também tem um som quando eu digo casa. E a ideia de casa vem junto com esse som da casa. E o que seria o sem som do sentido? Um conceito só sem forma, uma ideia vagando no ar sem corpo. Fiquei pensando também como seria esse jogo de hoje. Meu texto pautava tudo. O Muck era obrigado a criar alguma coisa em cima dele, ou a música podia guiar a gente também. Existe uma hierarquia entre som e palavra? Eu podia ser obrigada a criar alguma coisa em cima da música, da sua música, Muck. Essa coisa seria o sentido do som ou o sem som do sentido.